Grande Cáceres e aqui a região metropolitana do Vale do Rio Cuiabá. São as duas regiões assim. Muito bem, são 7 horas e 6 minutos. Nós vamos acionar aqui o nosso amigo Alexandre Mota. Bom dia, Alexandre. Tudo bem, querido? Oi, Alexandre. Bom dia, Paulo. Bom dia, Vinícius. Bom dia, senhora. Estou aqui de Porto Alegre, à disposição aí. O que vocês quiserem saber, tô pronto para responder. Vamos lá, vamos começar aí pelo que é necessário hoje. Aí, né? A gente sabe que existe um delay, né? Porque quando você move grandes... O país inteiro se movimentou. Isso não é instantâneo como se imagina, né? Então, para você enviar donativos para o Sul, você depende de acumular esses donativos, depois de como isso irá ser transportado até que chegue. E as prioridades vão mudando, né? E aí, às vezes, chega de mais alguma coisa, chega de menos outra. Nós sabemos aí que está abaixo agora de 4 metros aí o nível do Guaíba, mas chuvas, né, acontecendo aí final de semana também. Queria que você fizesse um panorama da situação para a gente aí, de como está Porto Alegre, pelo menos, e se você puder, tiver mais informações do interior, por favor, Alexandre. Bom, antes de qualquer coisa também, bom dia ao ouvinte da Jovem Pan Cuiabá, bom dia ao pessoal da minha querida região metropolitana aí, saudade de vocês. 3,96 é a última medição na régua do Cais Mauá, que fica no centro histórico aqui de Porto Alegre. O Guaíba vinha oscilando bastante semana passada, até quinta-feira, quando choveu o equivalente a um mês em Porto Alegre, né? Mais de 100 milímetros de chuva. Aqueles bairros que já estavam secos e outros que nem sequer haviam sido atingidos pela enchente acabaram literalmente debaixo d'água. Bom, de acordo com o último boletim divulgado pela Defesa Civil do Rio Grande do Sul, já são 169 mortos, são mais de 50 pessoas que seguem desaparecidas, mais de 640 mil gaúchos ainda estão fora de casa, a maioria em abrigos oficiais, ginásios, universidades, escolas, igrejas, espaços que foram adaptados para receber toda essa multidão de gente. Mas tem muita gente também em abrigos voluntários, né? Na casa de parentes, na casa de amigos e na casa de pessoas que não foram atingidas pela chuva e pela enchente, e transformaram aí garagens, transformaram a sala, até a cozinha, a área de serviço, num dormitório. Então a solidariedade continua muito grande aqui no Rio Grande do Sul e no Brasil inteiro, né? Ontem, inclusive, teve jogo da solidariedade lá no Maracanã, com 53 mil ingressos vendidos, se bem que 10 mil foram comprados pela Confederação Brasileira de Futebol, mas teve um público bacana. Eu acho que toda iniciativa que tenha como objetivo ajudar o povo gaúcho nesse momento é importante. Bom, o que está pegando fogo aqui na capital, Paulo, Vinícius e Nestor, é a questão de um relatório que foi divulgado semana passada por engenheiros que passaram pela prefeitura aqui da capital gaúcha, engenheiros do antigo DEP, que é o Departamento de Esgotos Pluviais, que foi fechado durante a outra gestão, a gestão Nelson Marquesan Júnior, e também engenheiros que ainda estão, uma parte desses engenheiros ainda está em atividade no DEMAI, que é o Departamento Municipal de Água e Esgoto, que acabou incluindo o DEP. Bom, esse relatório ele aponta uma omissão por parte não só dessa atual gestão, mas das outras gestões com relação à manutenção das casas de bombeamento. A gente já havia falado sobre isso na minha participação, acho que na semana retrasada. Mas nós temos agora uma prova técnica assinada por engenheiros da própria prefeitura, dizendo que houve a chamada economia burra. Ou seja, não trocaram nem parafuso, nem borrachas impermeabilizantes, borrachas vedantes, e em razão dessa economia burra, Porto Alegre ficou debaixo d'água. Então, assim, o prefeito, ele na quinta-feira, foi na quarta-feira, ele concedeu uma entrevista coletiva, o prefeito Sebastião Melo,
em que ficou bastante irritado com a apresentação desse documento. Ele tentou levar pela parte política, partidária e ideológica, dizendo que aquele documento era um documento assinado pela esquerda aqui do Rio Grande do Sul, porque os engenheiros eram ligados a partidos de esquerda como PT e PSOL. Só que esse documento ganhou uma proporção maior ainda, né? Porque pessoas que não são ligadas a partidos políticos, engenheiros que não são ligados a partidos políticos, também assinaram embaixo. E nesse domingo, portanto, 4, 5 dias depois, o prefeito ele decidiu apurar as denúncias que constam nesse documento, que basicamente, né, escancara a omissão por parte da prefeitura aqui de Porto Alegre. Então pegou muito mal por prefeito Sebastião Mello, ele está bastante acuado, gente da base dele na Câmara de Vereadores já assinala com uma possibilidade aí de pedido de impeachment, inclusive já existe um pedido oficial de impeachment da União das Associações de Moradores de Bairro aqui da capital, e ele realmente está numa chamada sinuca de bico. Então, assim, a grande notícia porque eu acho que chegou a hora, não sei se vocês concordam comigo, de apurar as responsabilidades. Não dá para apenas culpar a natureza, né? Eu já tinha deixado claro na minha outra participação que não dá para culpar só o São Pedro e deixar os gestores públicos fora disso. Eu acho que chegou o momento, né, de buscar as responsabilidades. Não é uma operação caça às bruxas, não é isso, mas apurar as responsabilidades sobre algo que poderia ter sido amenizado. Não digo evitado toda essa tragédia, isso eu não acredito, né? Apesar do crescimento desordenado aqui na região metropolitana de Porto Alegre, na região do Vale do Taquari, na região do Vale do Rio Pardo, na região central, né? Essas foram as principais regiões afetadas. Agora a região também sul do estado, com Pelotas, Rio Grande, o Porto de Rio Grande, que tem uma importância econômica e estratégica de logística. Então, assim, está na hora de buscar as responsabilidades. E o prefeito Sebastião Mello está em maus lençóis, viu, pessoal? Pode continuar perguntando aí. Alexandre, para cá, no país, né? Chegaram duas notícias aí a semana passada, e uma agora mais recente, que preocupam. Uma com relação a alguns, eu acredito que seja algo absolutamente pontual, né? Partindo aí do individualismo de alguns, né? 3 agentes aí da Defesa Civil num município que acabaram desviando algumas doações, etc. e tal, para benefício político, seriam eles candidatos agora na próxima eleição. E outro ponto foi a tal da comida estragada. Isso é mais perto aí de onde você está. Parece que foi Canoas isso, mas de um local em que não tinha interferência pública ali. Esclareça para a gente, por favor. Bom, sobre o desvio das doações, são os servidores da Prefeitura de Eldorado do Sul, que é um dos municípios mais castigados aqui na região metropolitana pela enchente. Para quem não conhece Porto Alegre, a geografia da região, tem o Lago Guaíba. Porto Alegre está de um lado e na frente, do outro lado do Lago Guaíba, está Eldorado do Sul e a vizinha Guaíba. E esses servidores eles foram presos, teve detenção desses servidores que estariam aí predispostos a usar dessas doações para benefício eleitoral. Mas não é o único caso não, viu, gente? Não é o único caso. Tem muita gente aí que está utilizando da tragédia como trampolim eleitoral, né? Muita gente até fazendo bem, mas a gente sabe que o objetivo final de estar, né, do resgate ao transporte de mantimentos, às doações e tudo mais, a gente sabe que o objetivo é lá, a partir de junho, julho, agosto, principalmente setembro e outubro. Então tem muitos pré-candidatos que se aproveitaram desse momento aí para ter visibilidade na mídia. Mas nesse caso houve crime, e como houve crime tem que ter punição rigorosa. Mas eu repito, não é um caso isolado. No interior também já houve registro aí de gente desviando doações, desviando mantimentos,
desviando comida, né, para tentar ganhar aí um voto ou outro, né? Com relação à comida azeda, o programa que eu apresento aqui no Grupo Band RS, que é o Boa Tarde RS, de segunda a sexta, da 1 às 12h30 da tarde, horário de Brasília, nós chegamos a falar sobre isso na quinta e também na sexta-feira. O abrigo que serviu comida estragada para cerca de 3.000 desabrigados fica na Ubra, dentro do campus da Universidade Luterana do Brasil, em Canoas. E é um absurdo, né? Essa não foi a única reclamação que a minha reportagem conseguiu lá na Ubra. Inclusive, quando os responsáveis pelo abrigo ficaram sabendo da presença da minha repórter, foi até a Michele Silva que foi até lá, ela foi convidada a se retirar do ginásio que está abrigando 3.000 pessoas. Mas é um ginásio que já chegou a abrigar 8.000 pessoas, entre homens, mulheres, crianças, idosos, e agora essa denúncia de que estariam servindo comida azeda, falta de banheiro, né, sujeira absurda nos banheiros, parece que teria apenas um chuveiro para cerca de 3.000 pessoas, pelo menos é a denúncia que a minha repórter encontrou por lá. Ela conseguiu gravar com um dos desabrigados, o Marcelo, e gravou mais ou menos com outro senhor que falou pouco, mas confirmou aquilo que o Marcelo estava denunciando. Então, assim, um local de 3.000 pessoas, essas 3.000 pessoas que perderam tudo, porque Canoas também foi bastante castigada, o chamado lado oeste da cidade ainda está debaixo d'água. As bombas da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo estão agilizando o processo de escoamento, não só em Canoas, como Eldorado do Sul, Guaíba, aqui em Porto Alegre também. Mas essa história pegou muito mal do abrigo lá na Ubra, um dos maiores abrigos desta catástrofe climática maior da história do Rio Grande do Sul. Servindo comida azeda, não tendo espaço para a pessoa tomar banho, um chuveiro para 3.000 pessoas, isso daí é um absurdo, né? É revoltante, né, gente? Vinícius. Muito bem, bom dia, Alexandre. Prazer muito grande falar contigo de novo. Obrigado pela tua presença aqui, meu amigo. Parabéns pelo teu trabalho aí. O que eu quero te perguntar? Como você já antecipou, tem previsão de frente fria, né? De queda na temperatura e de uma chuva de 100 milímetros, né? Como é que vocês estão se organizando? Como é que o Estado está se organizando? Defesa Civil, para trabalhar com isso, meu amigo? Vinícius, essa chuva de 100 milímetros, ela caiu na quinta-feira, né? Que acabou atingindo, inclusive, bairros aqui onde eu moro, que é o bairro Cavalhada, na zona sul da capital, também foi atingido. Foi atingido desta vez, não tinha sido atingido antes. Então, assim, na quinta-feira choveu demais, o equivalente a um mês em um só dia, mas depois disso houve uma queda ainda maior na temperatura. Hoje a temperatura está variando entre 7, 8, 10 graus, dependendo da região aqui de Porto Alegre e da região metropolitana, mas tem previsão de mais chuva. Hoje está chovendo. Nesse momento em Porto Alegre chove, não é uma chuva torrencial, mas é uma chuva que, como o terreno já está encharcado e como há uma questão um problema enorme na drenagem, na rede de drenagem da cidade, né? As tubulações, para vocês terem uma ideia, uma descoberta que foi feita semana passada, quando houve um recuo muito grande da enchente aqui em Porto Alegre, as tubulações estão cheias de areia. Tem aquela região que eu cheguei a citar na minha outra participação, a região das ilhas, o arquipélago aqui de Porto Alegre, que tem 11 ilhas, mas são 5 ilhas habitáveis, né? A Ilha da Pintada, a Ilha Grande dos Marinheiros, a Ilha das Flores, Ilha do Pavão e Ilha Mauá. Essas 5 ilhas, houve um recuo também da água, né? Um recuo da água do Guaíba e do delta do Jacuí, e foi encontrado lá uma quantidade absurda de areia. Tinha placa de sinalização de trânsito tampada pela areia, né? Areia que chegou a cobrir até casas. E essa mesma areia também está obstruindo o pouco de escoamento que tinha na rede de drenagem aqui da capital. Então está bem complicado. Qualquer chuvinha que dá, já tem ponto de alagamento. Então eu vou reforçar. Chove nesse momento, não é uma chuva forte, não é uma chuva intensa, mas como a cidade vive colapsada, né, o sistema de drenagem ele é nulo, ele é zero. Das 23 casas de bombeamento, 10 estão funcionando, 13 estão inoperantes, né? E repito,
Essas 13 que estão inoperantes, essas 10 que estão funcionando, não estão funcionando na totalidade. E essas 13 que estão totalmente paradas, estão paradas por falta de manutenção preventiva. Eu reforço o que eu disse agora há pouco, é falta de troca de parafuso, de troca de borracha vedante. É economia burra, e quem está pagando o preço agora é o povo aqui de Porto Alegre, é o povo, porque não é uma exclusividade também aqui da capital. Né? Também aconteceu em Canoas, também aconteceu em São Leopoldo, no Vale dos Sinos, também aconteceu em Eldorado do Sul, em Guaíba, lá no Vale do Taquari, também no Vale do Rio Pardo e na região central. Então, assim, a situação... Quando o Vinícius, a leitura que eu tenho é que a gente está num pesadelo e que a gente não consegue acordar desse pesadelo. Porque, assim, quando a gente acorda e olha pela janela e o céu está fechado, o coração já começa a acelerar. Né? Começa a acelerar porque a gente já sabe que vem bomba por aí, né? que vem mais prejuízo. A economia do Rio Grande do Sul, eu duvido que ela consiga se recuperar em menos de 10 anos. A quantidade de empresas que foram afetadas, direta ou indiretamente, por esta tragédia, a Fierg, semana passada, divulgou um número assim de 70%, 80% na indústria gaúcha, né? Mas tem as pequenas empresas, tem o comércio afetado. Então, assim, o Estado, ele realmente, para quem ainda duvida, acreditem, né? O Estado do Rio Grande do Sul, ele está devastado, ele quase que foi apagado do mapa do Brasil. Então é uma situação bastante complicada. Quando a gente começa a ver o tempo fechando, bate uma sensação de angústia que é difícil até de explicar, viu? A gente imagina, até chegamos a comentar aqui, porque o estado de espírito do gaúcho, nesse momento, as pessoas que tiveram aí 4 enchentes em pouco tempo, né? E numa crescente, uma pior do que a outra, e a pessoa, às vezes, conseguiu até tentar se erguer entre uma e outra, e vem outra e acaba levando tudo novamente. É terrível. A gente viu também aí que 35% do comércio que está funcionando, isso precisa ir. Há algumas coisas que precisam ser... eu acho que não sei se tem algum plano aí, por exemplo, que vai ser feito com os automóveis que foram inutilizados, né? 200 mil veículos aí foram inutilizados. 3 mil. Quanto? 3 mil só em concessionárias. 200 mil no todo. Sim, né? No todo. Veículos, veículos que já haviam sido comercializados. Mas só que na capital, veículos que estavam dentro de concessionárias, de lojas, 3 mil debaixo d'água. Que destino será dado a isso tudo, né? E como é que você vai repor essas coisas? Não esquecer que o veículo não é mais exatamente algo de status, né? Você necessita, até pelas distâncias que você tem hoje no seu dia a dia. Como isso vai ser reposto e o que vai ser feito com toda essa montanha de lixo que ficou aí. Que destino vai ser dado? As ruas, em algumas regiões aqui da capital, principalmente Zona Norte, Quarto Distrito, que é o bairro que é da Zona Norte, mas ele é mais próximo ao centro aqui da capital, Sarandi, Humaitá, né, esses bairros que houve já, né, graças a Deus, com exceção do Humaitá, que ainda tem muita água, mas no Sarandi, você só consegue caminhar desviando, não entra carro nas ruas. Não entra moto e olhe lá, a pessoa tem que caminhar desviando dos escombros, de tudo aquilo que foi destruído pela enchente. Agora, com relação a essa questão aí de veículos, de prejuízos, semana passada houve uma notícia, surgiu a notícia aqui sobre as companhias seguradoras, né? Que terão que arcar aí com mais de 1,5 bilhão de reais. 1,5 bilhão de reais ressarcindo aí para pessoas que tinham, logicamente, nas suas apólices, detalhes com relação a prejuízos provocados pela cheia de rios por enchentes. Porque a grande parte da população aqui, quem tem carro, a grande maioria dos proprietários de veículos, até das empresas, não tem nas apólices esses detalhes com relação a arcar com prejuízo provocado pela natureza. Então, assim... mas as companhias seguradoras fizeram um cálculo
que terão que arcar aí com mais de 1,5 bilhão de reais. É muito dinheiro, né? É muito. A gente viu aqui que no Brasil se vende aí, em média, 155, 156 mil veículos por ano. 200 mil é o que foi inutilizado no Rio Grande aí em 15 dias. Nestor Fidelis. Bom dia, Alexandre. Eu estou aqui ouvindo você, Alexandre, falar e fico pensando, é um cenário de guerra, né? Nós falávamos agora há pouco aqui a respeito da situação da guerra em Israel, na Palestina, mas o que o Alexandre está nos relatando é um estado de cenário de guerra, né? Você não conseguir chegar, caminhar, isso onde já baixou a água e tem previsão de um ciclone aí que eu acabei de ver. Alexandre, eu também fico pensando no estado emocional das pessoas, né? Na semana passada nós falávamos aqui de uma proposta do senador Jaime Campos de oferecer, de propor que o governo federal ofereça terras do governo federal aqui em Mato Grosso para que as pessoas do sul que não queiram mais ficar no sul possam vir para cá, se instalar e começar um empreendimento agropecuário, alguma coisa nesse sentido. Se bem que o que eu estou acompanhando aí são pessoas de cidade, não são pessoas do campo que estão passando pelas dificuldades, né? Outra coisa que me vem à mente é o seguinte também. Acabei de ler uma notícia de que ontem, domingo, militares anunciaram, por meio de uma notícia falsa, que deveriam as pessoas evacuar urgentemente uma localidade em Canoas, se não me engano, o bairro Matias Velho, e as pessoas ficaram alarmadas, assustadas, e não era verdade. O dique não tinha rompido ainda. Eu fico pensando aqui o quanto que as pessoas devem estar sempre em estado de alerta. Ele falou agora há pouco, Alexandre, aqui para nós, quando começa a ficar escuro o céu, todo mundo se assusta. Alexandre, como que está o estado de espírito das pessoas, assim, o ânimo, a situação emocional? Existe esse pensamento já, conversas por aí de querer sair do sul, vir para outro estado? Como é que está isso aí? Muita gente está indo embora. Muita gente não vai reconstruir a vida aqui na Grande Porto Alegre, nem no Vale do Taquari, nem no Vale do Rio Pardo, nem na região central. E eu me esqueci de citar a região da Serra, onde não houve enchente, mas ocorreram vários deslizamentos de terra com muitas vítimas, com muitos mortos. Então a região serrana, que é uma região turística, né, que tem o polo do vinho, lá em Bento Gonçalves, Caxias do Sul, que tem Gramado, Canela, que são duas das cidades mais visitadas pelos turistas dentro do país, essa região também foi duramente castigada. Com relação ao que aconteceu ontem com uma equipe do Exército na região do Matias Velho, em Canoas, eu tinha recebido agora pela manhã a informação que teria sido no Sarandi, mas você me diz agora que foi em Canoas. Isso. Mas são duas regiões, né? Tanto o Matias Velho em Canoas como o Sarandi na zona norte aqui da capital, são duas regiões que têm diques. E eu recebi agora há pouco no grupo de trabalho da Band uma nota do Exército dizendo que vai apurar e vai punir com rigor esse erro gravíssimo por parte dessa equipe do Exército Brasileiro. A equipe teria recebido dentro do bairro uma informação do rompimento desse dique e ao invés de checar, ao invés de conferir, porque o Exército tem veículos anfíbios, o Exército tem meios suficientes para se aproximar do tal dique que teria rompido para ver realmente o que aconteceu por lá. Começou a alarmar a população toda, orientando as pessoas que já haviam voltado para casa, que estavam limpando as casas, porque o pessoal não para aqui. A limpeza acontece dia e noite. Não é só durante o dia, à noite o pessoal, até porque à noite, ao invés de voltar para o abrigo, o pessoal já fica lá agilizando o trabalho de limpeza. Mas o Exército, o terceiro Regimento de Cavalaria, que concentra o comando das operações, o comando das ações da Operação Vale Taquari 2, o Exército falou que vai averiguar, que vai investigar, que vai apurar e vai punir rigorosamente os militares que cometeram esse erro, E quando a gente fala de um erro que mexe com a saúde mental de todo mundo, porque aqui existem 3 preocupações na área da saúde hoje. A questão da leptospirose, que já matou 4 pessoas aqui. Até sexta-feira, levantamento da Secretaria Estadual da Saúde, já eram 4 mortes provocadas por leptospirose, outros 79 casos confirmados
desta doença e mais de 700 em análise. Então existe a preocupação com a leptospirose, que é transmitida via urina do rato, e num momento como esse, no meio da enchente, na hora da limpeza, se a pessoa tem algum arranhão, algum corte entre os dedos, qualquer arranhãozinho, ela pode contrair essa doença. Outra preocupação, hepatite A, com relação à qualidade da água consumida. E principalmente agora também a questão da saúde mental. Eu acho que não existe um levantamento oficial ainda de quantas pessoas estão com problemas de crise de ansiedade, de síndrome do pânico. Mas eu posso dizer que mais da metade da população, eu digo pelos meus colegas que estão aí na cobertura jornalística, teve gente que teve que se afastar no meio da cobertura porque estava com o esgotamento mental, arrasado emocionalmente. Né? Então, assim, existe um problema, esses 3 problemas são sérios. Né, as secretarias dos municípios, as secretarias municipais de saúde estão trabalhando incessantemente, a Secretaria Estadual da Saúde também vem demonstrando preocupação, a gente vem reportando isso ao longo da semana passada e essa semana também vamos falar a respeito, mas a saúde mental do povo gaúcho está arrasada, destruída e muita gente, reforço, muita gente desistiu de viver no Rio Grande do Sul. Está indo para Santa Catarina, está indo para o Paraná, né, está indo por conta própria para São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul e também, porque tem muitos gaúchos aqui que têm parentes aí em Mato Grosso. Né? A colonização gaúcha em Mato Grosso, eu acho que é o lugar que tem, depois do Rio Grande do Sul, é o lugar que tem mais gaúcho no Brasil, é o estado do Mato Grosso. Tem muita gente que está indo morar com os parentes aí, tem gente que desistiu, jogou a toalha, não aguenta, porque a pressão, a angústia, é o que eu falei há pouco, a gente quer acordar desse pesadelo e a gente não consegue acordar. Parece que a gente não vê nunca a luz do fim do túnel, é impressionante. Alexandre, para a gente encerrar aqui, o aspecto da segurança. Porque o tráfico também foi atingido, também se descapitalizou, também está precisando de dinheiro, né? E a gente sabe, e chegaram já notícias de que eles estão investindo em várias outras modalidades de crime que é para se capitalizar e voltar à condição anterior. Fora as pessoas que, às vezes, reviram uma casa atrás de alimento. Como é que está a questão da segurança aí? É outro assunto bastante delicado também, viu, Paulo? A questão da segurança, né? A presença maciça de outras polícias de outros estados vem ajudando nesse sentido. Né? Eu vi algumas ações semana passada da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo contra traficantes, contra saqueadores, porque os saques continuam acontecendo. Os abusos sexuais dentro de abrigos continuam acontecendo, não numa proporção tão grande como no início dessa tragédia, mas ainda há relatos de abusos sexuais dentro de abrigos. O tráfico de drogas, como você bem disse, ele foi enfraquecido, né? Porque o tráfico ele funciona, o crime organizado é uma empresa, né? E a melhor maneira de você acabar com uma empresa é através da questão financeira. Então houve, né, um prejuízo gigantesco do tráfico de drogas, se bem que eu não sei se vocês tiveram acesso a essa notícia, mas logo no início da tragédia, policiais aqui do Rio Grande do Sul, do DENARC, que é o Departamento Especializado no Combate ao Narcotráfico, prenderam traficantes que haviam se mobilizado na zona norte aqui da capital para transportar uma quantidade de droga. E eles ficaram sabendo e de barco conseguiram prender esses traficantes e alguns desses traficantes no momento da abordagem acabaram morrendo em troca de tiros com policiais, com agentes da Polícia Civil aqui. Mas assim, a situação da segurança pública aqui, ela é delicada. E conforme a água for baixando cada vez mais, a Secretaria de Segurança Pública, eu acredito que ela vai ter que lançar um plano, né, um plano de contingência aí para reforçar o policiamento. Mas, como eu disse, a presença de policiais de Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio,
havia um helicóptero da Polícia Militar do Mato Grosso aqui, eu não sei se ele já retornou para aí, mas a presença de servidores da segurança pública de outros estados, da própria Força Nacional, que demorou, mas chegou, né? A Força Nacional está presente aqui também. Isso acredito que deva colaborar para segurar, né, uma possível onda de violência. Pelo menos é o que a imprensa aqui do Rio Grande do Sul espera, né? Alexandre, eu quero agradecer bastante você por ter disponibilizado seu tempo aí para nos atender, trazendo essas informações de quem está aí vivendo o dia a dia. Mandar força para vocês aí também, porque a gente sabe que essa profissão de jornalista, ela é muito afetada, porque vocês veem as situações de todos, né? Vocês conseguem identificar, e não tem que, a gente é humano, né? Você tem que presenciar essas coisas todos os dias, né? Às vezes com a própria situação agravada, né? As pessoas também moram, também tem locais que foram invadidos, etc. e tal, têm os seus problemas, têm suas inseguranças, e ver essa miséria humana, né? Porque expõe o ponto mais fraco das pessoas, que é a condição de viver. Então isso afeta bastante, a gente sabe. Aos jornalistas todos, quero te agradecer aí, desejar força para todos vocês, para você, para a sua equipe aí na Band, que continuem com o trabalho. É importante que o Brasil saiba o que acontece, porque estamos todos envolvidos e ajudando o Rio Grande do Sul nesse momento. Não pode, a hora que a água baixar, aí é que vai precisar realmente de muita ajuda. Agora é para salvar vidas, depois é para salvar histórias, para salvar destinos, né? Rotas na vida, que o Brasil vai ter que se unir para ajudar aí o Rio Grande. Não é até a água ir embora, né? É até essa miséria toda ir embora. Então, muito obrigado por ter disponibilizado seu tempo, nos atendido e, se possível, vamos te acionar novamente. Muito obrigado, viu, querido? Eu fico à disposição de vocês, né? A minha querida amiga Priscila Hauer, que trabalhou comigo durante muito tempo, né, num outro grupo de comunicação aí em Cuiabá. Só me chamar, o Jonifer, Paulo, Vinícius, Nestor. Só um último detalhe antes de eu me despedir, da minha equipe, são, se eu não me engano, entre repórteres das rádios do Grupo Band, do Esporte e também da TV, nós temos aí, eu acho que cerca de 11, 12, 13 repórteres. 2 desses repórteres estão desabrigados em Canoas. Perderam a casa. A Michele, que eu citei, né, que foi lá no abrigo da Ubra e confirmou a questão da comida estragada, a Michele está desabrigada. O Bruno Soares, que é outro repórter que também vivia em Canoas, também perdeu a casa dele. Então, assim, você disse com muita perfeição, somos jornalistas, né? Somos sempre repórteres. Hoje eu estou na função de apresentador, mas antes de qualquer coisa somos seres humanos, né? E sofremos com toda essa situação que atinge o Rio Grande do Sul, porque a gente conhece, eu acho que não tem uma pessoa aqui no Rio Grande do Sul que não conhece alguém que perdeu alguma casa, que teve alguma perda com essa tragédia toda. Então, eu quero agradecer a confiança de vocês, o convite, né, mais um convite para participar aí da Jovem Pan Cuiabá. É um prazer, é uma honra estar com vocês, a minha admiração, meu respeito e, acima de tudo, agradecer pela solidariedade que o povo mato-grossense também está demonstrando nessa hora, né? O Brasil inteiro, mas o Mato Grosso ele tem uma ligação com o Rio Grande do Sul muito forte, né? Com os CTGs, os CMTGs, os Centros Mato-Grossenses de Tradição Gaúcha. Então, assim, eu quero agradecer de coração todo o carinho, todo o afeto e toda a solidariedade que vocês estão demonstrando por nós aqui no Sul, tá? Um beijo no coração de cada um de vocês. Obrigado.